Na última partida do Benfica pela Primeira Liga, no jogo em que venceu por 3-2 o Paços de Ferreira, o zagueiro Morato teve uma grave contusão. O atleta saiu de campo nos minutos finais e teve diagnóstico de entorse traumática no tornozelo direito e, segundo o jornal esportivo lusitano, a bola deve ficar de fora do time de 4 a 6 semanas. Formado nas categorias de base do São Paulo, Morato tem apenas 21 anos, mas está atuando como titular do gigante português e teve propostas da Premier League e do Milan, todas negadas pelo Benfica, além de receber como clube formador em caso de negociação, pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, o tricolor ainda detém 15% de seus direitos econômicos. A Justiça de São Paulo rejeitou embargos de declaração apresentados pelo Ministério Público Paulista para tentar anular decisão favorável ao São Paulo e à Federação Paulista de Futebol. O Ministério Público havia pedido que clube e federação pagassem indenização de R$ 8 milhões por dano social que teria sido provocado por acidente ocorrido no Morumbi em 11 de maio de 2016. Na ocasião, uma grade se rompeu e mais de 30 torcedores caíram do anel inferior do estádio. São Paulo e Atlético Mineiro jogavam pela Libertadores naquela data. Em maio de 2022, a Justiça já havia considerado o pedido improcedente. Porém, o Ministério Público apresentou os embargos e sofreu nova derrota. Cabe apelação em segunda instância. Nos embargos, o Ministério Público alegou que houve na decisão anterior omissão em relação a pontos contestados por ele na ação. Ao rejeitar os embargos no último dia 26, o juiz Renato Acácio de Azevedo negou que tenha havido omissão. Para o magistrado, na verdade a pretensão do embargante não é a correção de eventual imperfeição do julgado, mas sua modificação pelo inconformismo com o resultado, possibilidade incabível sob a perspectiva do diploma legal citado. Em outro trecho, o juiz escreveu que os embargos de declaração não se prestam a que a parte peça ao juiz que decida novamente a causa, com modificação do resultado da demanda, o que somente será possível através da via recursal adequada. Em decisão anterior, o processo chegou a ser extinto sem julgamento do mérito. Porém, o Ministério Público recorreu e a sentença foi anulada. Então, foi determinada a realização de perícia técnica. O laudo pericial apontou que os reparos feitos no local do acidente foram suficientes para afastar riscos à segurança dos frequentadores do Morumbi. Além da indenização de cunho social por conta de danos que teriam sido sofridos pela comunidade em geral, o Ministério Público havia pedido que São Paulo e Federação Paulista de Futebol pagassem indenização pelos danos individuais homogêneos provocados aos que sofreram queda. No entanto, em decisão de 2 de maio de 2022, o juiz Borzanelli considerou que casos individuais, menos de 10 segundo a sentença, foram discutidos separadamente na Justiça entre clube e torcedores. Conforme informou fonte ouvida pela coluna do UOL, em apenas um deles não houve acordo, seguindo na Justiça. Na decisão de maio, o magistrado entendeu que não há como se reconhecer dano social relevante no presente caso, dado ao, repita-se, reduzido número de pessoas objetivamente afetadas pelo ocorrido. Segundo a sentença, foram contabilizadas 38 vítimas. Se houvesse pagamento de indenização por dano social, quando há lesão ao bem-estar coletivo, o valor iria para o Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos. Após uma sequência de 4 jogos na capital e 4 vitórias, o basquete tricolor pegou a estrada para enfrentar o Bauru nesta quinta-feira, às 19h30, no ginásio Panela de Pressão em Bauru. A partida terá transmissão da GCS TV. O São Paulo luta para encerrar a primeira fase com a melhor campanha da competição. Neste momento, o time comandado por Bruno Mortari e o paulistano são os únicos com apenas uma derrota na competição. O tricolor, porém, tem 2 jogos a menos. Ainda pela primeira fase, após enfrentar o Bauru, a equipe são paulina pega Pinheiros e Corinthians. Na rodada passada, o basquete tricolor conquistou uma vitória emocionante por 84-80 sobre o Rio Claro no Morumbi.
Já a última partida do tricolor contra o Bauru foi no dia 3 de maio do ano passado em Bauru, pelas quartas de final do NBB, e também deu vitória tricolor, 88-71. Na ocasião, São Paulo fechou a série em 3-0. Para o jogo desta quinta-feira, o técnico Bruno Mortari deve ter força máxima, exceto por Chamel, que continua se recuperando de cirurgia no cotovelo direito. Atlético Goianiense e São Paulo jogam nesta quinta-feira o duelo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. A bola rola às 21h30 no Serra Dourada. O São Paulo coloca todas as fichas na Sul-Americana. Com a missão de conquistar uma vaga na Libertadores do ano que vem, viu essa possibilidade ficar longe no Brasileiro, no qual faz má campanha, e também na Copa do Brasil, após perder em casa para o Flamengo por 3-1 no jogo de ida da semifinal. O torneio continental se tornou a prioridade tricolor nesta reta final de temporada. A transmissão do jogo é da Comebol TV. O elenco do São Paulo chegou a Goiânia no fim da tarde de quarta-feira. Os torcedores fizeram festa para recepcionar os jogadores no hotel, onde a delegação está concentrada. O técnico Rogério Ceni e o atacante Caleri se aproximaram dos fãs, tiraram fotos e assinaram camisas do São Paulo. Os torcedores cantaram os nomes deles. O tricolor não terá as presenças de Arboleda e Caio, que se recuperam de cirurgia, Miranda, André Anderson e Nicão, lesionados, além de Luan, que segue aperfeiçoando a forma física após cirurgia no joelho. O zagueiro Ferrarese e o atacante Bustos, inscritos na Sul-Americana, são novidades. Outra mudança no confronto das 21h30 no Serra Dourada é o retorno de Gabriel Neves. O volante se recuperou de lesão e viajou com a delegação. Ele tem chance de ser titular no lugar de Pablo Maia. O time provável, segundo o GE, tem Jandrei, Diego Costa, Ferrarese e Léo, Igor Vinícius, Gabriel Neves ou Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Reinaldo, Luciano e Caleri. O São Paulo fará em 2022 a temporada com mais jogos desde 2013, mas com menos descanso do que há 9 anos. A equipe, que nesta quinta entra em campo pela 60ª vez para enfrentar o Atlético, fará ao menos 76 jogos neste ano. É o maior número de partidas no mesmo ano desde 2013, quando atuou 78 vezes. Há 9 anos, o São Paulo disputou, além do Paulista, Copa do Brasil, Sul-Americano e Brasileiro, como em 2022 também a Libertadores, a Recopa Sul-Americana e Taça Suruga. Na atual temporada, porém, o calendário está bem mais apertado por causa da disputa da Copa do Mundo no fim de novembro no Catar. Com os jogos já garantidos, o São Paulo fará uma partida a cada 3,8 dias em 2022, menos do que a média de um jogo a cada 4,1 dias em 2013. O calendário deste ano tem 34 dias a menos do que o de 9 anos atrás. A quantidade de partidas ainda pode aumentar para 79, caso o time avance às finais da Sul-Americana e da Copa do Brasil, igualando a temporada de 2005, quando venceu o Paulista e a Libertadores, o Mundial e jogou a Sul-Americana 2 partidas e um ainda inchado Brasileirão com 42 confrontos. A maratona tem custado ao São Paulo uma sequência de jogadores lesionados. No jogo contra o Flamengo, na volta da semifinal da Copa do Brasil, no dia 14 de setembro, o time tricolor completará 106 dias sem ter tido pelo menos 5 dias seguidos entre um jogo e outro. Nesse período, 15 jogadores diferentes se machucaram, alguns mais de uma vez. Em julho, após empate em casa com o Fluminense, o técnico Rogério Ceni chegou a dizer que o time estava se despedaçando.